Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa. É com muito prazer que eu dou início ao módulo de identificação de plantas medicinais. Como esse é um curso muito prático, nós vamos estudar inicialmente os órgãos das plantas. Quais são os órgãos das plantas? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Estes são os órgãos que nós precisamos estudar para que a gente possa diferenciar adequadamente as plantas medicinais e identificá-las. Vocês vão perceber que ao estudar esses órgãos, cada um deles, nós vamos começar a enxergar coisas que antes eram invisíveis para nós. Quanto mais detalhes nós notarmos nas plantas, mais fácil fica a diferenciação entre elas e mais fácil fica a sua identificação, tá? Maravilha, então vamos começar pelo estudo da raiz. A raiz é uma estrutura que fica abaixo do solo, perfeito? E ela serve para dar sustentação à nossa planta. Quanto mais profunda for essa raiz, quanto mais ramificada ela for, maior vai ser essa estrutura, maior vai ser esse suporte para que a planta não caia, para que a planta não tombe a partir de ventos fortes, de chuvas fortes. Não é assim? Qual a função da raiz, além de dar suporte para a nossa planta e também fornecer uma compactação para o nosso solo, uma proteção para o nosso solo? Bom, ela tem como função absorver água, que a gente chama de H2O, ó, e também absorver minerais. Pessoal, quando a gente irriga o solo, nós estamos disponibilizando água para esse solo. Não é assim? Quando nós adubamos o solo, nós estamos fornecendo para esse solo minerais. Perfeito? Então, para a planta sobreviver, ela precisa ter raízes que têm a função de absorver a água e absorver os minerais desse solo. Maravilha? Eis a importância de aguar a planta e de adubar o solo. Além da água necessária para que essa planta sobreviva, ela precisa ter uma diversidade de minerais para que ela possa se desenvolver saudavelmente. Não podemos deixar o solo encharcado na maior parte das espécies de plantas. Quando a gente deixa o solo encharcado por muito tempo, essas raízes sofrem. Elas podem até entrar em processo de anoxia, que é a morte por falta de oxigênio. Então é interessante que nós não deixemos esse solo encharcado, porque além de danificar as raízes, isso favorece também a proliferação de fungos, de bactérias nocivas para a nossa planta, tá? De vermes que podem atacar a nossa planta. Enfim, não é bacana deixar o solo encharcado por esses motivos. Vamos agora para o próximo órgão, que é o nosso caule. O caule ele é dividido em nós e entre nós, e ele tem como função sustentar outros órgãos, como as folhas, os frutos, as flores. Né? Dentro dos frutos, nós sabemos que nós temos as sementes, então esse caule ele também, de certa forma, está sustentando essas sementes dentro desses frutos. Além dessa função de sustentar, esse caule ele permite o crescimento na vertical da nossa planta e também permite o crescimento lateral, através dos ramos, através da ramificação desse caule. Assim? No caule, além dos nós entre nós, nós temos o que a gente chama de gema axilar. É na gema axilar, que fica localizada nos nós, que surgem os ramos, ou seja, que surgem as ramificações do nosso caule. Então aqui nós temos uma gema axilar, sempre elas vão ficar no nó, tá? Dando origem a ramos, e assim essas gemas axilares elas vão permitindo a ramificação, o crescimento na horizontal da nossa planta. O crescimento vertical ele se dá a partir do que a gente chama de gema terminal, que fica na pontinha do nosso caule, que vai permitir esse crescimento na vertical, o crescimento em altura da nossa planta. Além da função de sustentar os outros órgãos, né, com exceção das raízes, e também permitir o crescimento na vertical e o crescimento em termos de ramificação, o caule ele tem a função de transporte de substâncias. Dentro do caule nós temos vasos, nós vamos estudar em detalhes um pouco mais adiante, tá? Nós temos dois tipos de vaso. Um que leva
líquido de cima para baixo, tá? Das folhas em direção aos outros órgãos da planta, e outro tipo de vasos que vão levar substâncias das raízes para as partes mais superiores da planta. Perfeito? Então, essa função de transporte de substâncias é fundamental que nós nos lembremos em relação ao caule. O próximo órgão são as flores. Aliás, as folhas, né? Vamos inicialmente estudar as folhas. Perfeito. A folha ela tem como principal função realizar o processo que a gente chama de fotossíntese. Professor, o que é a fotossíntese? E o que a gente precisa para que a fotossíntese ocorra, para que a folha faça esse processo, realize esse processo? Bom, a fotossíntese tem como principal objetivo produzir carboidrato para a planta. E esse carboidrato ele serve como alimento para essa planta. Gravem isso. A função da fotossíntese é a produção de carboidrato, que vai servir como alimento para a planta. Então, a planta, a gente pode dizer que ela produz o seu próprio alimento. Ela produz o seu próprio carboidrato. Perfeito? Para que a fotossíntese ocorra, a planta precisa de 3 ingredientes. Tá? Primeiro ingrediente, água. Essa água vem lá das raízes. Tá? Segundo ingrediente, gás carbônico, que está presente no ar que circunda essa folha. Terceiro ingrediente, luz solar. Então, se você tirar totalmente a água da planta por muito tempo, ela morre, porque ela não consegue fazer o processo de fotossíntese. Se você tirar o gás carbônico presente no ar, né, que circunda essas folhas, você mata a planta, porque ela também não vai conseguir realizar a fotossíntese. Falta um ingrediente. E se você tirar totalmente a luz solar dessa planta por muito tempo, deixar ela no escuro total por vários dias, ela também vai morrer, porque falta um ingrediente fundamental para que ela realize a fotossíntese. E a gente sabe que a fotossíntese serve para produzir o carboidrato que a planta vai utilizar como alimento. Perfeito? Entenderam essa parte? Bom, então a partir do processo de fotossíntese a gente produz carboidrato, que serve de alimento para a planta, mas também a gente acaba produzindo oxigênio. E esse oxigênio a planta libera para o ar, tá? Esse oxigênio liberado para o ar é extremamente importante para que a gente possa respirar, para que nós, os animais, possamos sobreviver, os animais, os seres humanos possam sobreviver. Perfeito? Vamos recapitular. A folha tem a função, né, de fazer o processo de fotossíntese, que serve para produzir carboidratos, que a planta vai utilizar como alimento. E para fazer o processo de fotossíntese, a planta precisa de 3 ingredientes: água, gás carbônico do ar e luz solar. No processo de fotossíntese, além da produção de carboidrato, que a planta usa como alimento, nós também vamos ter a produção de oxigênio, que essa planta vai liberar para o ar. Tá? Maravilha. Então, nós devemos saber que além do processo de fotossíntese, a planta ela tem outra função, ela realiza outro processo, que a gente considera como um processo inverso da fotossíntese. Qual o nome, professor, desse processo? A gente chama de respiração celular. Tá? Por que a gente diz que a respiração celular é quase que o inverso da fotossíntese? Bom, é porque, gente, na respiração celular, a planta, ao invés dela absorver gás carbônico, ela vai liberar o gás carbônico. Ao invés da planta liberar o oxigênio para o ar, ela vai absorver esse oxigênio do ar. Vou repetir. Na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio. Na respiração celular, a planta absorve o oxigênio do ar e libera o dióxido de carbono para o ar. Então veja que é um processo quase que contrário. Perfeito? Maravilha? A planta ainda realiza mais a folha, na verdade, né? A folha realiza ainda mais 2 processos. O processo de transpiração e o processo de gutação, que nós vamos ver um pouco adiante. Então a folha ela é fundamental, é ela que faz o processo de fotossíntese, é ela que faz o processo de respiração celular, tão importante para a sobrevivência da planta, é ela que realiza a transpiração e é ela que realiza a gutação. Se você tira todas as folhas da planta, e se esse caule não é verde, porque o caule verde também realiza fotossíntese, gravem isso, anotem isso,
você acaba destruindo a planta, tá? Dependendo da espécie. Se ela não tiver muito reserva, uma reserva muito grande, né? Acumulada de substâncias que esses órgãos vão produzir, então ela vai morrer, tá? Vamos agora estudar as flores. Né? Vamos agora estudar as flores. Pronto. As flores aqui estão marcadas de amarelo, né? Gente, vocês devem saber que as flores são as estruturas reprodutivas da nossa planta. Tá? As flores são as estruturas reprodutivas da nossa planta. Dentro das flores, ou nas próprias flores, nós temos o órgão sexual masculino ou o órgão sexual feminino. Quando a flor é unicamente masculina, nós chamamos ela de flor unissexual masculina, ou seja, ela vai ter só o órgão sexual masculino. Quando essa flor é totalmente feminina, ou seja, unissexual feminina, ela vai ter somente o órgão sexual feminino. Mas nós também temos flores hermafroditas, que têm ao mesmo tempo o órgão sexual masculino como o órgão sexual feminino. Perfeito? Nós temos flores masculinas, femininas e hermafroditas. Vai depender aí da espécie da planta a qual nós estamos analisando. Maravilha. Da estrutura no órgão, na verdade, no órgão sexual feminino da flor, nós temos o ovário e dentro desse ovário nós temos os óvulos. E o que são os frutos? Atenção no que eu vou dizer agora. O que são os frutos? Os frutos são os ovários da nossa flor desenvolvidos e as sementes são os óvulos fecundados, tá? Nas sementes, nós temos o nosso embrião, o embrião da nossa planta. Então, dentro de cada semente, nós temos o embrião da nossa planta. Vou repetir. O fruto é o ovário desenvolvido da nossa planta e as sementes são o óvulo, né, fecundado. Cada semente é o óvulo fecundado contendo o embrião em desenvolvimento. Agora nós vamos começar a aprofundar um pouco desse conhecimento e revisar a partir de uma imagem, esquema, que vai reforçar os conhecimentos que nós adquirimos, né? Que vai detalhar um pouco mais, e dessa forma a gente, por aproximação, vai começando a entender um pouco melhor a respeito dessas definições, né? A respeito dessas funções, dessa importância em relação a cada órgão. Então a raiz é um órgão subterrâneo, que não é verde, a raiz não é verde, né? A gente chama de aclorofilada, ela não é verde, ela não realiza fotossíntese. E é uma estrutura especializada para a fixação das plantas no solo, absorção de água e de sais minerais, como nós já sabemos. Pode ainda funcionar como órgão de reserva. Nós temos alguns tipos de raízes que armazenam substâncias nutritivas, e inclusive a gente usa, né, gente? Como é o caso da beterraba. A beterraba armazena substâncias nutritivas e a gente usa isso para nossa alimentação. A mandioca também, né? É uma raiz que armazena substâncias nutritivas, a gente usa para nossa alimentação. Enfim. O solo é um material poroso, constituído de partes sólidas, líquidas e gasosas e funciona como um reservatório de água, fornecendo às plantas conforme suas necessidades. E também o solo ele vai fornecer às nossas plantas os sais minerais, os minerais necessários para a sobrevivência da nossa planta. Perfeito? Então as raízes elas absorvem a água, segundo os gradientes osmóticos. Essa água é transportada às folhas por forças geradas pela transpiração que ocorre nessas folhas. Tá? Em alguns casos, a pressão da raiz desempenha papel na condução dessa água. Então, a água é absorvida pelas raízes, ela sobe aqui através dos vasos, juntamente com os sais minerais, esses vasos em azul, marcados em azul, que a gente chama de xilema. Em conjunto, esses vasos são chamados de xilema. Essa água chega até as nossas folhas, e aqui nas folhas ocorre o processo de transpiração, ou seja, essa água evapora para o ar, né? A folha ela libera essa água na forma de vapor de água. Tá? Nós também temos o processo de gutação, onde a água ela é liberada através de pequenas gotas, através de poros existentes nas nossas folhas.
Esse processo de transpiração, essa perda de água para o ambiente e o processo de mutação também, a liberação dessa água para o ambiente, favorece a subida dessa água das raízes até as partes mais superiores da nossa planta. Perfeito? Maravilha! Vamos estudar agora o caule a partir dessa imagem. Tá? Eu sei que vocês estão curiosos para saber quais são as camadas do nosso caule de forma bem básica, tá? Vou dar um zoom aqui, vocês não vão perceber essa imagem em muitos detalhes, ela não vai estar muito nítida, mas dá para vocês lerem aí. A camada mais externa é a casca. Tá? Abaixo da casca nós temos 3 camadas, o floema, câmbio e xilema. E a camada mais interna a gente chama de cerne, que é aquela madeira mais nobre, usada para fazer móveis que são caríssimos. Tá? Nós vimos que o caule ele tem a função de sustentar os outros órgãos da nossa planta, ou seja, as folhas, os frutos, as flores, não é assim? Ele se liga diretamente à nossa raiz e ele tem a função de condução de substâncias ou transporte de substâncias. Então, dentro do nosso caule, eu disse para vocês que nós temos vasos. Né? E nós temos 2 tipos de vasos, como eu falei para vocês. Nós temos um conjunto de vasos que a gente chama de xilema. Perfeito? O xilema ele vai conduzir a água e os sais minerais absorvido pelas raízes para as partes mais superiores da nossa planta. O líquido de dentro do xilema nós chamamos de seiva bruta, como vocês observam aqui. Pessoal, o xilema está representado de azul na nossa imagem, tá? Ó. Então, ele vai das raízes, leva a água e os sais minerais das raízes até a parte mais superior da nossa planta. Ou seja, de baixo para cima. Dentro do xilema nós temos água e sais minerais, tá? Esse líquido que fica dentro do xilema nós chamamos de seiva bruta. Como vocês observam aqui, ó. Perfeito? E nós temos um outro conjunto de vasos chamado de floema. O que nós temos dentro do floema? Dentro do floema, dentro desses vasos, nós temos os carboidratos produzidos pelas folhas. Então, as folhas, a partir do processo de fotossíntese, produzem esses carboidratos, mas esses carboidratos que servem de alimento para a nossa planta precisam agora, né, através de vasos, que a gente chama de floema, se direcionarem para todas as outras partes da nossa planta, para que cada célula seja nutrida por esse carboidrato. Esse conjunto de vasos que leva os carboidratos das folhas para as outras partes da nossa planta, nós chamamos de floema. Tá? Então, tá aqui. O líquido que se encontra dentro do floema, rico em carboidratos, nós chamamos de seiva elaborada. Perfeito? Então, observem aqui. Os açúcares produzidos nas células das folhas causam um aumento da concentração osmótica, levando-os a um alto grau de turgescência, forçando a seiva através de tubos crivados para baixo em direção às raízes. Ah, professor, achei muito difícil. O que é que vocês precisam saber? Que o floema é um conjunto de vasos que leva os carboidratos das folhas para as partes mais baixas da planta, né? Para todas as partes da planta, e inclusive vai das partes mais superiores para as partes mais inferiores, ou seja, da parte de cima para a parte de baixo. Perfeito? O líquido no interior do floema é chamado de seiva elaborada. Uma informação bem importante que eu vou mostrar em imagem para vocês entenderem perfeitamente, é o seguinte. Eu disse para vocês que nós temos como camadas do caule a casca, que é a estrutura mais externa, 3 camadas mais internas, né? O floema, câmbio e xilema. Observe que o câmbio fica entre o floema e o xilema. E a camada mais interna é o cerne, que é aquela parte mais dura da madeira, a parte mais nobre da madeira. Quando nós arrancamos a casca de uma planta, nós também arrancamos o floema dessa planta. O que significa dizer? Que quando nós arrancamos a casca, nós também arrancamos os vasos que vão levar os carboidratos das folhas para todas as demais partes da planta, inclusive para as raízes. Então, nós cortamos esses vasos que estariam levando os carboidratos da parte de cima para a parte de baixo da nossa planta. Sendo assim, a gente faz com que a planta sofra. Se nós cortarmos essa casca, fazendo o alinhamento total do caule, nós retiramos todo o floema. Então, os carboidratos que estavam vindo
de cima para baixo eles não vão conseguir chegar às raízes. Sendo assim, essas raízes vão morrer por falta de alimento. Então, nós nunca devemos tirar a casca das árvores, tá? Anelando todo o caule. Vou mostrar para vocês, tem um cientista que estudou esse anelamento, que foi o Malpighi. Tá? Pronto, aqui nós podemos observar nessa imagem, que eu estou pegando aqui na internet, esse anelamento de Malpighi. Malpighi percebeu que quando ele tirava a casca circundando todo o caule, a planta morria, né? Quando ele fazia isso no tronco da árvore, a planta morria. E ele percebeu que quando ele tirava a casca, o floema também era retirado. Tá? Então, como eu falei para vocês, os carboidratos que estavam sendo produzidos nas folhas através do processo de fotossíntese, eles não conseguiam descer aqui pelos vasos que a gente chama de floema, porque a gente arrancou esse floema, né? E as partes inferiores da planta, elas começavam a morrer por falta desses carboidratos, tá certo? Então o xilema ele ficava intacto, já o floema, que foi retirado, não existia mais, ele provocava a morte da planta, né? Então esse anel, a remoção dessa casca ao redor de toda a circunferência do nosso tronco é chamado de anel de Malpighi. Tá? Aqui nós podemos observar, através de uma imagem, essa imagem ela não está com uma boa resolução, mas ela explica muito bem a questão do xilema e do floema. Tá? Então, os xilemas são um conjunto de vasos que levam a água e os sais minerais das raízes para as partes mais superiores da nossa planta. O xilema está representado em azul, certo? E o que é o floema? O floema é um conjunto de vasos que conduzem os carboidratos obtidos a partir do processo de fotossíntese que ocorre nas folhas, dessas folhas para as outras partes da planta, né? Inclusive para as partes mais inferiores da nossa planta. Então a gente costuma dizer que o xilema ele vai de baixo para cima, levando a água e os sais minerais. E o floema ele vai de cima para baixo, levando esses carboidratos para as partes mais inferiores da nossa planta. O líquido que se encontra dentro do xilema, dentro desses vasos condutores, a gente chama de seiva bruta, rica em água e sais minerais. Então, o líquido de dentro do xilema a gente chama de seiva bruta. Já o líquido que se encontra dentro do floema, dentro desses vasos condutores, que em conjunto a gente chama de floema, nós chamamos de seiva elaborada, rica em carboidratos. Perfeito? É uma imagem muito boa para a gente perceber bem, né, a diferença entre xilema e floema. Voltando aqui para a estrutura do caule, que agora vocês já sabem, as camadas casca, floema, câmbio, xilema e cerne. Vamos estudar agora a função das folhas. Então, a folha, geralmente verde, representa a expansão laminal do caule, tem crescimento determinado e tem como principal função o processo de fotossíntese. Nós vimos anteriormente que a fotossíntese serve, né, para que essa folha possa produzir carboidrato, que vai servir como alimento para a planta. Para que esse processo de fotossíntese ocorra, a planta precisa de 3 ingredientes, que é a água absorvida pelas raízes, o gás carbônico presente no ar e também a luz do sol. Sem qualquer um desses 3 ingredientes, a planta ela não consegue fazer o processo de fotossíntese e ela morre, tá? E nós sabemos também que além da produção de carboidratos, a fotossíntese ela também produz, né? Ela acaba produzindo oxigênio e esse oxigênio é liberado para o ar e é fundamental para que a gente possa respirar. Além do processo de fotossíntese, nós sabemos que as folhas realizam também um processo de respiração celular. E a respiração celular nós entendemos como um processo inverso da fotossíntese, ou seja, na respiração celular nós vamos absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Já durante a fotossíntese nós vamos absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Aqui nós podemos perceber, gente, que durante o dia a planta ela realiza a fotossíntese, porque nós temos a energia do sol, a luz solar. No crepúsculo, a planta ela reduz o processo de fotossíntese bastante, né? Desacelera bastante
a liberação de oxigênio para o ar, consequentemente. E durante a noite, a planta realiza o processo da respiração celular, né, liberando o gás carbônico para esse ar e também absorvendo esse oxigênio que estava presente no ar. Não é interessante acumular muitas plantas dentro de um quarto fechado. Por quê? Porque a planta, durante a noite, faz o processo de respiração celular. Ela está roubando o oxigênio do ar, tá? E liberando o gás carbônico. Então, se você fica num quarto fechado, totalmente fechado, com uma quantidade muito grande de plantas, você corre o sério risco de até mesmo morrer, né? Asfixiado. Maravilha! Além disso, a planta ela realiza outros dois processos, que é o processo que a gente chama de transpiração, né? Que é a perda de água pela planta, ajudando a resfriar essas folhas e facilitando a absorção dos sais minerais, como a gente já disse. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente chega numa área muito verde, tá? Essa área ela tende a ser mais úmida, portanto ela tende a ser um pouco mais fria, o clima tende a ser mais agradável, justamente pelo processo de transpiração realizado por essas folhas. E também essas folhas realizam um processo chamado de gutação, que é a saída de água em pequenas gotas, né, através de poros especiais presentes nessas folhas. Maravilha? Perfeito. Agora vamos passar a estudar a flor. A flor é um conjunto de folhas modificadas, isso mesmo, a flor é um conjunto de folhas modificadas, com crescimento determinado e tem a função de reprodução, de reproduzir as fanerogâmicas. Né? Então a folha é a estrutura reprodutiva da nossa planta. Existem flores masculinas, flores femininas e flores hermafroditas. As flores masculinas são aquelas que contêm apenas o órgão sexual masculino. As flores femininas são aquelas que contêm apenas o órgão sexual feminino. E as flores hermafroditas são aquelas que têm ao mesmo tempo o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Não se assuste, quando você dá uma flor para alguém, você está dando a estrutura reprodutiva daquela planta para aquela pessoa, tá? E o que é o fruto? O fruto é o ovário da flor fecundado e desenvolvido, podendo reservar substâncias nutritivas, né, na sua parede ou mesmo em suas sementes. O fruto é o ovário da flor desenvolvido, ó, e as sementes são os óvulos fecundados que estavam dentro do nosso ovário. Perfeito? Dentro de cada semente nós temos um embrião daquela planta. Então, pessoal, a parte introdutória era essa. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Pode voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, fazer as anotações que vocês acharem devidas. Muito obrigado e até a próxima aula.